Boa noite a todos. Hoje, dia 13 de novembro de 2024, 19 horas, a gente inicia a apresentação do trabalho de conclusão de curso do discente Igor Santos Aimoré, intitulado Robótica na Escola, o uso de kits didáticos de robótica para o desenvolvimento multidisciplinar do raciocínio lógico-matemático e de habilidades manuais para crianças e adolescentes. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a professora Miele e ao professor Antônio por participarem da banca e parabenizar você, Igor, pelo seu trabalho. A hora que você estiver preparado para começar, pode começar a apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Igor Santos Aimoré. Quero aqui cumprimentar os membros da banca, professora doutora Miele, professor mestre Antônio e o meu querido orientador, professor Lucas. O título da minha defesa hoje é Robótica na Escola, o uso de kits didáticos de robótica para o desenvolvimento multidisciplinar do raciocínio lógico-matemático e de habilidades manuais para crianças e adolescentes. Bom, antes da gente adentrar mais a fundo de todo o conceito desse projeto, né, de tudo o que levou desde a construção a fim, a gente precisa pontuar sobre a origem, né, do conceito desse projeto, que é sobre as metodologias da conceito STEM, que trabalha sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E o que é essa metodologia, né? Ela fala que são métodos que você usa dentro dessas áreas que podem ser aplicadas como algo para ensino. E a robótica educacional, ela está adentrada nesse conceito porque ela abrange tanto a ciência, quanto a tecnologia, quanto a engenharia, quanto a matemática. O projeto aplicado, ele foi em escolas públicas, foi na escola daqui de Rondonópolis, Escola Estadual de Ensino Médio Daniel Martins Moura, e a Escola Maria Auxiliadora para ensino fundamental. A robótica em si, como ferramenta para uma aprendizagem ativa, multidisciplinar e inovadora, ou seja, ela traz um conceito de que eu saio um pouco daquela questão de, como eu posso dizer, de memorização, né? A parte de matemática que a gente se depara hoje na escola, né? Que é chegar, você ter uma aula teórica, né? Então, a robótica educacional, ela vem para sair um pouco disso e colocar o que é aprendido em sala de aula na prática. Então, esse é o conceito que a robótica educacional traz hoje para o ensino. Então, a problemática e a solução proposta desse projeto foi justamente essa questão de a gente se deparar hoje em dia como que é o ensino e muitas das vezes, assim como a gente teve experiência dentro desse projeto, né, com os feedbacks, a gente escuta aquela questão de é muito mesma coisa, tem dificuldade de aprender porque não tenho algo ali para praticar, algo do tipo. Então, assim, o projeto ele foi desenvolvido para melhorar esse ensino meio que tradicional, vamos dizer, né? Oferecendo uma abordagem mais prática, mais o mão na massa mesmo, né? Que é, por exemplo, igual na parte de matemática ali, para você, em vez de você ficar lá fazendo, né, as contas e tudo mais, você consegue aplicar essas contas que de forma teórica no robô, ou nas peças, ou até mesmo em um projeto mais avançado, um projeto futuro, numa programação, numa lógica de programação, algo mais voltado para esse quesito. O objetivo geral em si do projeto é avaliar tanto o impacto quanto a transformação que essa robótica educacional pode trazer para o nosso ensino, né? Porque assim, poxa, se tem a necessidade, né, da gente estudar geografia, história, né, desde lá da infância, que são matérias que a gente usa, né, durante toda a vida,
por que não usar, estudar desde lá do início, algo que hoje em dia está explicitamente crescendo e não para, que é a tecnologia, que é o mundo globalizado que a gente vive. Então, o objetivo nosso é avaliar, desde a implementação desse projeto, como que os professores, alunos vão se comportar com a implementação, como que é, na prática, né, a aplicação da metodologia da STEM, que é a ciência, engenharia, matemática, e um dos objetivos específicos que a gente esperou desse projeto foi o desenvolvimento das habilidades lógicas, que é, por exemplo, a gente deu um problema para eles desenvolverem, e através de raciocínios lógicos que eles mesmos conseguiram desenvolver, foi tipo, mais que gratificante ver isso. Né? E fora as habilidades manuais, que é todo o manejo, né? Uma peça, o encaixe, e o que mais nos pegou de surpresa também foi a criatividade e a particularidade de cada um conseguir resolver o mesmo problema, mas de várias formas. Bom, a abordagem STEM e seus desafios no Brasil é igual eu falei no começo. A STEM é uma metodologia que ela vem para trazer um novo método de ensino, de estudo, de aprendizagem para a nossa educação atual, que é um conceito mais assim, mão na massa mesmo, que é você pegar o que você está aprendendo em sala de aula e pôr a mão na massa, porque é o que mais a gente escuta hoje em dia, dentro desse projeto, eu escutei, foi a questão de como a prática, ela auxilia muito mais na questão por exemplo, ficar só ali na teoria, e não só na parte de matemática, mas também em física, em geografia, enfim, N faturas. Você consegue aplicar essa abordagem em várias áreas, né? E a robótica educacional, ela vem oriunda dessa abordagem STEM como ferramenta de aprendizado, porque com os kits robóticos você consegue ensinar, você consegue passar para eles tudo que vem abordando desde do conceito STEM, né, das dificuldades que é enfrentado para a aprendizagem e também, como que eu posso dizer? Desculpa. Os desafios que é enfrentado na falta de preparo, né, da educação STEM. Os impactos de desenvolvimento cognitivo e social. O que eu trouxe nesse aspecto? Foi que os impactos que a gente teve dentro desse projeto foi avaliar o tanto que o aluno ele via que ele era muito limitado, mas através dos ensinamentos da robótica educacional e também das abordagens TEM, ele pôde ver o quanto ele pode ir além, sabe? Do cognitivo, que é você saber a lógica, o que vem primeiro, né? O desenvolvimento do sequencial, essa peça vem primeiro, essa aqui vem depois, o social em si, que é a questão de por exemplo, a gente separou em grupos e aí um não conseguia, mas o outro podia ajudar ele, então um ia ajudando o outro, esse convívio, esse compartilhamento entre si de informações foi bastante gratificante para poder todos ali conseguirem chegar no mesmo objetivo que era a finalização do robô. A metodologia para esse projeto ele foi dividido em 3 etapas principais, né? Então, a primeira foi o planejamento, que é buscar desde lá da reunião com os alunos da ciência da computação, com os professores, coordenadores do projeto, né? Selecionar quais alunos iriam participar, quais professores, fazer todo o levantamento do que poderia acontecer durante a execução do projeto, as dificuldades que a gente poderia possivelmente enfrentar, né? Que a gente sabe que, por exemplo, a gente vai implementar algo novo, então a gente sabe que a gente vai encontrar algumas dificuldades, né? E a segunda etapa é, após fazer todo esse levantamento, fazer todo
essa análise de pontos negativos, pontos positivos, selecionamento de pessoas, a gente foi para a execução do projeto, né? E, por fim, a avaliação, para a gente poder ver se tudo que a gente esperou, se tudo que a gente tinha como objetivo, se a gente conseguiu alcançar, né? Se a gente conseguiu, de fato, realmente propor aquilo que foi planejado, que foi estudado lá atrás, né? A capacitação dos professores e o engajamento dos alunos na construção do programa de robôs. Isso foi feito na parte de execução, né? A partir do momento que a gente fez todo o levantamento, foi para a execução do projeto, teve toda a capacitação dos professores, né? E após a capacitação dos professores, nós passamos diretamente para um estudo meio teórico para os alunos e, posteriormente, o estudo prático, que foi já a montagem e a programação dos robôs, né? E, com isso tudo, dentro da etapa de execução, ocorreu a aplicação prática de conceitos de matemática e física por meio dos kits robóticos. Então, o que é o projeto? O projeto é a implementação de um projeto de robótica educacional em escolas públicas, né? Então, a gente partir desde a metodologia STEM, usando um dos métodos da metodologia STEM, que é a robótica educacional, para poder auxiliar os alunos de escolas públicas, que foi o nosso alvo, a poder desenvolverem os seus raciocínios lógicos, fazer com que eles pudessem explorar aquilo que eles achavam que não tinha, que não conseguiam. Por exemplo, a questão de você colocar um problema e o aluno se deparar com aquele problema e ele achar que ele não é capaz, mas com a ajuda de um colega, até mesmo com um passo a passo, ele vê que consegue. Então, isso deu muito, como eu posso dizer, isso aflorou muito os alunos a querer buscar a resolver aquele problema, porque um robô para uma criança, para um adolescente, hoje em dia chama muita atenção. Então, foi pensado justamente nisso, o uso desses kits de robótica, para, através do ensino, a gente desenvolver essas habilidades lógico-matemáticas e também motoras nos alunos. Os participantes desse projeto foi os professores de matemática e física dos alunos do ensino médio fundamental, né? Teve a nossa equipe executora, que foi nós, alunos do curso de bacharelado em Ciência da Computação, os professores orientadores, e teve participação também do diretor e coordenador da escola. Então, o projeto ele se iniciou na execução da capacitação dos professores em aulas teóricas via Google Meet, né? Igual esse que a gente está fazendo agora. Como que funcionava? A partir do levantamento de dados, de todo aquele processo inicial que a gente fez, como que funcionou? Nós, em contato com a escola, a gente separou grupos, nós separamos 2 grupos de professores voltados para essa área de matemática, ciência, física, e desses grupos a gente fez a gente passou para eles como que funcionaria o projeto. A gente deu uma aula para eles, explicando como que funcionaria, como que seria o projeto, desde a sua implementação, o suporte, que nós estaríamos ali a todo momento sanando dúvidas, né? Então, assim, e a colaboração dos professores, essa recepção dos professores, foi muito gratificante para nós, porque, assim, eu, particularmente, eu pensaria que alguns não iam querer e outros iam ficar meio assim, porque robótica não é uma coisa, assim, que, sei lá, pegaria qualquer pessoa. Então, eu achei que iria ter um recuo de alguma parte, mas, graças a Deus, pelo contrário, teve uma grande positividade nessa questão, os professores acataram muito bem, assim que a gente finalizou esse treinamento com os professores, teve professor que já entrou em contato com a gente para poder marcar quando que seria para o primeiro encontro, já separando as turmas, os horários, foi bastante gratificante essa recepção deles.
A partir dessa definição, desse treinamento dos professores, porque dentro da sala de aula, onde a gente aplicou o projeto, não foi só nós, do curso de Ciência da Computação, que estava presente. O professor que foi treinado também estava presente. Então, por isso que havia essa necessidade de poder treinar eles primeiro, para depois a gente ir para a execução do projeto. Então, as atividades práticas com os alunos foi basicamente a montagem e a programação dos robôs, né? Então, assim, inicialmente nós começamos com o Tricerabot, que é um robô que no final da apresentação eu vou mostrar um vídeo para vocês como que é esse robô. É um robô que, assim, ele é simples de se montar, mas a partir do simples a gente consegue extrair muita coisa mesmo dos alunos. Então, assim, é um robô que ele já vem programado. Então, assim, ele basicamente é só a montagem em si dele, né? Então, assim, dessa montagem a gente conseguiu aguçar a vontade dos alunos quererem muito mais esse projeto, né? Essa questão de não ficar só nesse, e sim buscar outros robôs, uns mais complexos, uns que envolvem mais já a prática da programação em si. E com isso, com essas atividades práticas com os alunos, usando esses kits de robótica, a gente conseguiu implementar os conceitos de matemática e física. Por quê? Todo o kit, ele vem numa caixinha com um tutorial. Então, assim, ali ele precisa saber, na hora de apertar um parafuso, a força que ele usa, por exemplo, essa peça com essa peça, eu vou colocar onde. Então, todo esse desenvolvimento, tanto cognitivo quanto manual, foi perceptível bem claramente mesmo durante a execução do projeto. Então, aqui a gente pode observar já a execução do projeto com os alunos. O projeto em si, ele foi dividido em cada turma, a gente dividiu em 2 grupos, e cada grupo ficava com um kit robô para montar, né? E nesse execução do projeto, a gente percebeu a questão muito do trabalho em equipe, que até os professores falavam para a gente que tinha alguns alunos que não gostavam de se misturar com outros, que não, sabe, tinha aquele recuo, e a gente pôde perceber que, tipo assim, gente, isso aqui passou da hora de ser implementado, porque isso mudou drasticamente tanto a vontade de querer aprender, quanto essa questão social também. Então, a gente percebeu o quanto, não foram um ou dois, foram vários alunos que os professores chegaram na gente depois e falou. E a gente também percebeu, porque a gente chegava, né, na sala, a gente apresentava, né, o projeto e tudo mais, e a gente já percebia os alunos que tinham uma desenvoltura melhor, né, tinham sabe, era mais extrovertido, e tinha uns que eram mais introvertidos. Então, assim, de primeiro momento, teve alunos que ficaram um pouco recuados e tudo mais, só que aí, quando começaram a executar o projeto mesmo, viram que aquilo para eles era, sim, surreal. Aí eles começaram a se soltarem mais, então foi bastante gratificante isso, ver essa transformação. Aí aqui já entra um pouco na parte da execução do projeto na escola de ensino fundamental, que é as crianças, né? Foi notório também ver a animação das crianças em poder se envolver com essa montagem, né? O trabalho em equipe. Eu acho que o que mais define toda essa apresentação, essa execução do projeto foi realmente o trabalho em equipe, que também nos surpreendeu, porque a gente achou que, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que nas salas de aulas tem os seus grupinhos, e na hora que a gente chegou com um problema e deu para eles resolverem, a gente viu que parece que meio que isso se deixou de lado e todos se juntaram. Os mais introvertidos, eles ficavam mais na parte de ser delegado, vamos dizer, né? E os mais extrovertidos tinham mais um poder de liderança. Então, tipo assim, eu faço isso, você pode fazer isso. Enquanto eu estou montando a perna, você pode montar a coroa, vamos supor.
Então, assim, eu tô finalizando a perna, você pode montar o motor aqui para mim encaixar? Então, assim, isso para nós, cara, foi gratificante demais, porque era uma coisa que a gente, quando viu de início, né, achamos que não ia acontecer. Aí, essa imagem aqui, ela me chama muita atenção, porque entra naquela questão de você implementar, você dá o problema para uma pessoa e ela vai resolver do jeito que ela achar melhor para ela. Então, assim, a gente chegou com o problema, que no caso era o robô para montar, o kit robótico, e falamos, dentro da caixinha do robô tem o tutorial que segue passo a passo. Alguns, na maioria, 99% dos alunos conseguiram montar perfeitamente com seus colegas ajudando e tudo mais, apenas com tutorial, só que teve esse caso do aluno que ele achou mais interessante. Ele achou esse método de assistir uma aula vídeo, uma aula no YouTube, ele achou que daquela forma seria melhor para ele aprender, para ele conseguir desenvolver o problema. Então, assim, a gente chegou com o problema e cada um teve a sua particularidade para resolver o problema. Então, cada um tinha que resolver. O problema resolvido era o robô montado. Agora, como cada um ia fazer, era isso que a gente queria avaliar. Então, é isso que a gente avaliou. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de habilidades manuais também. Então, os resultados foi uma melhora significativa no engajamento dos alunos, que é igual eu falei, a gente chegava, tinha os alunos mais introvertidos, que a partir do momento que a gente implementou o projeto, a gente viu essa mudança drástica de querer ajudar, de poder estar junto, de poder ajudar o seu amigo a desenvolver aquele problema. O desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico, coordenação motora, isso foi, sem sombra de dúvidas, o que a gente mais avaliou e mais teve de retorno, porque teve gente que, por exemplo, aluno lá que não sabia apertar um parafuso, então, porque não tinha essa questão de segurar e poder apertar, sabe, assim, coisa que para nós é simples, mas para eles não, para eles é uma coisa nova, tá aprendendo por agora. E o maior interesse dos alunos por áreas tecnológicas, isso, sem sombra de dúvidas, dava para ver, né, no rosto de cada um o quanto eles se sentiram atraídos por aquilo. Até então, nos nossos resultados, nas nossas análises, que é os feedbacks, né, teve aluno que chegou em mim e falou que ele não sabia nada, ele não sabia que isso existia, e a partir desse momento ele se interessou muito pela área da computação. Inclusive hoje eu trabalho na empresa, e nessa empresa tem um jovem aprendiz lá que, quando eu estava desenvolvendo o meu TCC, eu descobri que eu fui lá dar aula para ele, porque ele viu o meu TCC e falou assim, eu vi ano passado o pessoal foi e apresentou esse robô para nós lá. E aí a gente foi vendo nas fotos e realmente era ele. E aí eu pude ter esse feedback dele, que ele falou que ele não tinha noção do que fazer depois que saísse da escola, e isso atraiu ele muito para essa parte da computação. Essa questão de tecnologia, isso aguçou muito a vontade dele de poder procurar mais isso. Então, a conclusão que a gente teve com esse projeto é que a robótica educacional é uma ferramenta crucial, não tem... a gente teve um grande... além do que a gente esperava, na verdade, né? A gente pôde ter concluído, todos os nossos objetivos, graças a Deus, foram alcançados, sem falar que, por exemplo, igual eu falei no início, essa questão de você ir para a sala de aula e pegar o que você aprende na teoria e vai para a prática, você consegue ter uma experiência melhor, né, em questão de aprendizagem, você aprender praticando, né? É a mesma questão, eu não sei se eu posso estar citando isso, mas, por exemplo, a questão de educação física, né? Tem muitos alunos que falam que vai para educação física só
que gostam de ir para educação física só quando tem o dia de ir para a quadra, né? Então, ou seja, mesmo que eles estão indo para a quadra, eles estão aprendendo também, só que de forma prática. E no início do projeto a gente perguntou qual que era a matéria que eles mais gostavam. E eles falavam, educação física, não sei o que, não sei o que. E qual que é a que vocês menos gostam? Matemática. Ciência. Aí eu falei, mas por quê? Aí foi falando, é muito maçante, é muita teoria, a gente não consegue ter uma prática, algo do tipo igual a gente tem na parte de educação física. E sem falar que também essa implementação, ela prepara os alunos desde a infância, conforme eu falei no início, para essas áreas futuras, né? Porque a tecnologia ela vem avançando de uma forma surreal. Então, assim, há essa necessidade, é notável, tem essa necessidade da gente partir desde o início, partir desde do ensino fundamental, ensino médio, né? Para poder preparar os alunos também para o futuro. Porque a tecnologia ela não vai parar de avançar, ela vai avançando cada vez mais. E se a gente não ter uma boa base, se a gente não ter um bom conhecimento desde o início, a gente não vai conseguir acompanhar esse futuro da tecnologia. Então, pessoal, esse foi a minha apresentação. Peço desculpa pelo nervosismo, mas estou aberto a perguntas. Fico aqui agradecido pela dedicação, pelo tempo de vocês. E o que eu tenho a dizer é muito obrigado. Obrigado mesmo. Ô, Igor, parabéns pela sua apresentação. Você apresentou bem, não transpareceu estar nervoso. Eu achei que você apresentou bem. É muito bom quando a gente consegue ver, né, isso você está de parabéns, né, saber que há uma transformação social como resultado do trabalho que a gente realiza, né? Então, eu te parabenizo por você poder ter passado por isso, né? Conseguir ver, né, ao longo do tempo, como que às vezes uma ação que pode não parecer, né, grande coisa, né? A gente vai lá e vai na escola e faz umas dinâmicas com os alunos, né? Mas para eles é bastante coisa, né? Para eles, às vezes, pode ser um ponto de inflexão onde muda completamente o caminho que eles vão seguir na vida deles, né? Sim. Então, é nos pequenos atos, né? Porque eles ficam ali horas tendo aula de matemática, horas tendo aula de ciência, mas aí uma hora que ele tem uma dinâmica, né, aquilo ali já muda tudo, tá? E a gente percebeu também quando a gente passava no corredor da escola, as turmas que a gente já tinha apresentado o projeto, já chamava a gente até de professor, falava, professor, e aí, vai ter de novo, vai ter outro robô? A gente vai poder aprender com outras coisas, a gente pode usar esses conceitos para outras áreas também. Eu falei, cara, você pode usar tecnologia para tudo hoje em dia, principalmente a computação robótica. Aí falou, eu até comentei uma vez com o meu coordenador de projeto, né, falando para ele a questão da gente expandir, né, procurar novas turmas, novas escolas, porque o impacto que isso teve na vida dessas crianças e adolescentes foi surreal demais. Legal. Eu vou passar a palavra, então, primeiro para a professora Miele, para ela fazer as arguições. Boa noite a todos. Eu fico feliz, Igor, de estar na sua banca, né? Porque eu fui sua professora, eu acho que foi em 2 disciplinas, se eu não estiver enganada, mas você, desde quando você foi meu aluno nas disciplinas, né, você tinha um perfil diferenciado, né? Embora com a rotina muito corrida, né, sempre muito cansado, eu lembro que você sentava na frente, você fazia todas as atividades que eu propunha nas aulas, e eu lembro de você ser muito pontual, né? Você chegava sempre no início das aulas, ficava até o final. Então, você tem um perfil de aluno, realmente um aluno que merece parabéns, né? Eu sei que seu processo não foi fácil. Eu lembro de um dia,
ouvir você falar das suas experiências, né? Algumas dificuldades emocionais que você teve ao longo do curso, e mesmo com todas essas barreiras que você teve, você perseverou e chegou onde você chegou, né? E eu fico lisonjeada, né, de ter participado desse processo de alguma forma e ter contribuído com isso de alguma forma. Então, eu espero que a sua experiência sirva de exemplo para muitos alunos da Unemat, viu? Eu realmente tenho orgulho de dizer que eu fui sua professora e sempre vou ter orgulho de contar a sua experiência para outros alunos que eu vou ter também, viu? E como aluno de TCC, você não foi diferente, né? Você foi sempre proativo. O Igor nunca deixou de me responder, sempre foi respostas imediatas e sempre ele falava toda sugestão que era dada, o Igor imediatamente já ia lá, né, corrigia o trabalho, já mandava de volta, e muito prestativo, né, muito, como é que eu vou falar? Você sempre demonstrou humildade, você nunca demonstrou ter aluno que você dá a sugestão e dá uma resposta assim, né, meio que arrogante, você nunca foi dessa forma comigo, então continue assim, primeiramente, né, antes das perguntas, eu preciso te falar, e se você continuar assim, você vai muito longe na sua vida, mostrando proatividade, esse empenho, humildade, pé no chão, e continue assim empenhado, viu? Agora, Obrigado. falando em perguntas, né, parabéns pelo trabalho, né, ficou muito bom o seu trabalho, sua apresentação ficou excelente, você parecia muito calmo, né, mesmo você falando que tá nervoso, como o professor Lucas falou, e eu tenho duas perguntas para te fazer. Uhum. O que você acha que poderia ser feito assim para melhorar o projeto, né? Quais foram os desafios que você enfrentou que talvez, né, em uma segunda oportunidade, você daria como sugestão para ser diferente? Olha, desde quando a gente desenvolveu esse projeto, a gente executou, de cara, eu já consegui identificar quatro coisas que daria para a gente melhorar numa próxima execução, né? Que seria uma coleta de dados quantitativa, né? Porque a gente trabalhou com a qualitativa para a gente avaliar mais esse impacto de exploratório, vamos dizer, né? Como que seria o comportamento dos alunos, né? Em relação a essa implementação desses kits robóticos. Né? Então, assim, o primeiro ponto seria a implementação da análise quantitativa e não a qualitativa, uma capacitação contínua dos professores. Então, assim como eles têm as capacitações deles para serem professores de matemática, serem professores de geografia, serem de história, tem que ter essa capacitação para eles também, para poder introduzir essa robótica. Então, isso vai ser um passo muito grande para nós, da computação, né? Porque a gente vai ter ali com quem conseguir poder contar, né? E também a integração com outras disciplinas, porque a robótica educacional fala que ela é multidisciplinar e interdisciplinar, então você consegue usar ela em vários lugares. E, por último, seria uma utilização como que eu posso dizer, tecnologias digitais, por exemplo. Só que isso, assim, eu acredito que seja algo bem lá no futuro, que é aquelas cabines de estúdio, né, para você poder simular, os simuladores, é a palavra certa, né, um simulador de robótica para poder, até mesmo em questões de testes, né, evitar alguns custos e tal. Então, eu acredito que, a princípio, seriam essas quatro questões que daria para implementar uma próxima execução do projeto. Ah, muito bom. Você tem uma sugestão para expandir o projeto? Você deu sugestões para melhorar, mas assim, foi aplicada até então em Rondonópolis, foi nessa escola estadual Daniel, né? Isso. Uhum. Em Altaraguaia também tiveram outras escolas, mas como você mora em Rondonópolis, você teria uma sugestão de expansão desse projeto? A primeira sugestão seria a expansão das escolas, né? Não ficar somente em uma escola, ir para as demais escolas, porque aqui na cidade tem muitas e muitas escolas de ensino fundamental, ensino médio,
que tem, né, não é aquela infraestrutura que a gente espera, mas tem uma infraestrutura que dá para suportar esse projeto, né? Também, por exemplo, buscar parcerias com empresas ou organizações, né? Por exemplo, igual esse kit robótica que a gente usou foi da Robocor, não sei, através de algum contrato, alguma coisa do tipo, buscar uma parceria com eles, né, para poder, não sei, alugar ou emprestar, ou até mesmo fazer por um custo menor o preço dos robôs, pra gente, porque quando a gente aplicou esse projeto, eu entrei no site deles e eles têm inúmeros kits didáticos, não é só o Tricerabot, tem outros kits didáticos excelentes lá, e tem, claro, robôs mais avançados, né? Só que aí gera custo. Então, uma técnica, uma forma de poder expandir isso seria buscar essas parcerias, né? E também uma coisa que eu achei, assim, acho que seria, acho não, seria realmente uma forma de expandir, seria essas feiras ou competições robóticas. Não sei, por exemplo, já que a gente vai expandir para várias escolas, igual tem acho que Olimpíadas da Matemática, né? Então reúne vários, né? Não é uma competição, mas por exemplo, seria mais voltado para isso, entendeu? Tipo, reunir várias escolas, se encontrarem num lugar, igual tem a FECIT, né? A FECIT aqui em Rondonópolis, para quem não conhece, é uma feira de ciência onde as pessoas levam seus projetos e são avaliados, né? Então, seria mais uma competição robótica voltada nisso. As pessoas levariam lá os seus projetos de tudo que aprendeu em sala de aula, e com isso seria também um método de expansão. E, a princípio Muito seria... bom, Igor. Mais uma vez, parabéns, viu? Gostei bastante do seu trabalho, da sua apresentação, das suas respostas. Você demonstra muita segurança, né? O que indica que você realmente desenvolveu e participou de perto de todo o processo, né? Parabéns mesmo, viu? Obrigado, professor. Seu microfone está desligado. O Theo veio aqui falar comigo e eu desliguei o microfone e esqueci. Parabéns, aliás, obrigado, professora Miele, pelos questionamentos. E parabéns, Igor, pelas suas respostas, tanto com relação a sugestões de melhoria, quanto, né, de expansão do projeto. Uhum. Sua contribuição é bastante relevante. Professor Antônio, passo a palavra para o senhor, então, para fazer a arguição. Boa noite. Primeiro, queria agradecer o Igor, a Miele e o Lucas, né? Assim, que inicialmente a Miele era essa orientadora, né? E posteriormente o Lucas. Então, eu quero agradecer muito os dois pelo convite e o Igor também. Imagino que seja com sentimento de todos. Assim, sobre a apresentação, Igor, você tirou 10 aí, cara. Você não tem nervosismo nenhum. Acho que eu estava mais nervoso aqui do que você. Nossa. Mas, enfim. Uma coisa bacana que a gente tem que ressaltar, que a Miele pontuou, que é o envolvimento, né? A primeira coisa que a gente tenta observar numa defesa de TCC ou qualquer outra defesa é se realmente, né, o discente estava envolvido no processo, se ele realmente fez o processo, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitas situações que às vezes a pessoa não está envolvida, né? Ela de alguma forma ou outra ela tem um trabalho, mas ela não tem parte daquilo, eu falo, corporal, alma, tudo, né? Então a gente percebe que você participou do projeto, que você desenvolveu o projeto, porque você fala com muita clareza, né? Com muita assim, segurança sobre o projeto. Então, em momento algum, a gente percebe que assim, em momento algum a gente percebe que você estava alheio ao projeto, então você estava imerso mesmo no projeto. Outra coisa que eu queria pontuar é o quanto a tecnologia, né, ela envolve, e eu sinto isso nas minhas aulas de matemática aqui na escola pública, no ensino médio, a gente vê que os alunos, né, estão cansados mesmo de aulas tradicionais, práticas ali.
eu falo prática de teoria, só teoria resolve exercício, só sala de aula olhando um para a nuca do outro, enfileirados a vida toda, a gente percebe esse cansaço. Infelizmente, o sistema propõe muita coisa para a gente continuar nesse método eu falo sistema educacional, às vezes o que está por trás da organização, né? Tipo uma SEDUC, tipo um órgão superior. Muitas vezes os professores são impedidos, às vezes, de praticar alguma aula diversificada, diferente. Hoje, para tirar um aluno de sala de aula é uma dificuldade. Então, tipo assim, para você levar um aluno, por exemplo, igual teve o evento semana passada aqui no Unemate, né? Para você tirar um grupo de alunos da escola para levar, por exemplo, no evento, a gente organizou para infelizmente, para 2 salas irem lá uma matutina e uma vespertino para ir no evento. E os meninos ficaram apaixonados lá na sala da Cybeduc, onde tinha os cachorrinhos, tinha um cachorrinho lá, né, que era um robô, onde tinha os óculos lá de visão aumentada, né, como é que é realidade virtual. Então, os meninos ficaram loucos com aquilo. Aí você vê que essa dificuldade para levar um projeto para dentro de sala de aula hoje também, tem muita burocracia, não sei qual foi a burocracia do estado do Mato Grosso, mas aqui em Goiás é uma burocracia grande para você levar um projeto. Você tem que mandar esse projeto para a SEDUC tem que analisar, tem que ver se tem contrapartida, tem um monte de coisa para você rodar um projeto. E aí eu sei que essa dificuldade, né, esbarra muitas vezes em até mesmo o próprio docente, o professor, querer abraçar a causa e deixar executar o projeto numa aula dele, né? Isso também é uma dificuldade enorme, porque muitos professores, às vezes vê isso, né, como algo que não vai contribuir, algo que não faz sentido. Então, assim, ou às vezes medo, né? Muitas vezes é medo, às vezes do novo dentro da sala de aula. A gente percebe isso tudo aqui dentro da escola. E quando há professores enganjados, que há alunos enganjados, pessoas enganjadas atrás desses projetos de resolver, a gente também fica muito feliz enquanto professor, porque para os alunos faz muita diferença. Igual vocês falaram no início, o Lucas falou, qualquer situação diferente, cara, se você leva um chocolate, um bis, não é uma caixinha não, uma unidade de bis, e você premia ele por alguma coisa que ele fez, aquilo faz uma diferença enorme. Imagina um processo desse de ensino-aprendizagem que tem algo que chama a atenção dele, que hoje é tecnologia, né? Hoje você vê que eles estão imersos nisso, eles têm muito conhecimento sobre isso, então isso é bacana. Agora, sobre o projeto, né? Eu queria, eu fiz a leitura, eu queria tirar algumas dúvidas com você, em específico, eu vou abrir aqui, às vezes eu vou estar olhando agora para o seu PDF aqui que você me enviou, e não vou estar com vocês. Mas sobre o projeto, eu queria ver alguma coisinha aqui. Depois você dá uma olhada lá nos agradecimentos, que provavelmente vai ter que mudar lá para às vezes esquece e fica o nome da Miele como orientadora, né? Agora você vai ter que mudar lá nos agradecimentos para pôr o professor Lucas, porque senão depois fica coisas distintas, né? Pode ser que a gente esqueça, acontece. E aí, amigão, eu acho que é lá nos objetivos, você traz que você, nos objetivos específicos, e no decorrer do texto e na sua apresentação ficou bem claro, que você capacitou, né, os alunos e os professores. Eu acho que seria bacana você trazer um objetivo específico dessa capacitação dos professores, porque você fala disso, você fez isso, porém nos seus objetivos específicos, pelo que eu li aqui, ó, todos eles, né, em relação ao aluno, né, que é desenvolver a habilidade de resolução de problemas, estimular a criatividade e imaginação, ensinar conceitos da STEAM, promover a colaboração e o trabalho em equipe, mas isso eu imagino que é sobre o aluno, estimular o pensamento lógico, despertar o interesse por tecnologia. Então, seria bacana você trazer, porque você fez isso, você capacitou, vocês fizeram a reunião no Google Meet, então, vocês estiveram ali em consonância ali com os professores, então, querendo ou não, seria bacana, assim, é uma sugestão, você trazer um objetivo específico para os professores. E uma outra coisa, só para a gente refletir também, que está lá na página 15, num parágrafo que fala assim, ó, para a sociedade, o projeto oferece uma solução
para o problema da educação desatualizada em disciplinas técnicas. Então, eu queria que você refletisse, né? Será que a robótica é a solução? Será que o projeto em si é a solução para a educação? Então, eu acho que é uma frase meio forte, sabe? Que é uma solução para o problema da educação desatualizada. Assim, eu sei que a robótica ajuda bastante, né? Ela tem, mas a gente tem que pensar que se realmente ela, por si só, é a solução para o problema da educação. Assim, só para a gente pensar um pouquinho nesse quesito, sabe? E não sei se também, assim, se é da estrutura do TCC, Miele e Lucas, mas onde o Igor traz aqui a estrutura do trabalho, na página 16, que ele vem falar que está no capítulo 1 ele vai fazer isso, no capítulo 2 é isso e tal. Assim, era uma sugestão minha, eu acho que isso deveria vir lá junto com a introdução, mas eu não sei se isso é da estrutura do TCC, que eu não estou muito interagido com a estrutura do TCC. Lá no 1.3, Igor, que aí você fala a estrutura do trabalho, né? O presente trabalho estuda presente estudo visa explorar a fundo e tal. Aí você vem falar que no segundo capítulo você fez isso, no terceiro capítulo fez isso. Eu acho que seria bacana levar isso lá para a introdução, né? Não sei se é da estrutura que é desse jeito, né? É só uma sugestão. No final, a gente, depois que eu falar sobre tudo aqui, a gente pode trocar uma ideia. Se é do projeto, do estrutura do TCC, né? Ter essa configuração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu tinha notado, só um instantinho. Lá na descrição do projeto, você fala que o projeto de robótica educacional foi implementado em uma escola, mas aqui logo acima e na sua apresentação você fala que é em duas. Então, acho que seria bacana, assim, né? Não sei se a análise foi de uma, né? Também tem que ficar claro. Pela leitura não fica claro que a análise foi só em cima da de Rondonópolis. Mas, assim, o projeto de robótica educacional foi implementado em uma escola, você traz isso. Mas em cima fala que foi na Maria Auxiliadora e na escola aí de Rondonópolis. Então, seria bacana ficar claro para o leitor se realmente foi em duas o projeto, mas a análise foi feita só sobre uma. Então, isso é importante deixar claro. Para quem está lendo, né, tentar, quem for ler seu projeto para uma aplicação, entender. Aí você fala da análise de dados também, meu amigo, que a análise de dados, ele não teve uma sistematização e tal. E até na sua fala aí da sugestão, você falou sobre os dados quantitativos para análise, para uma futura melhoria, né? Mas, assim, nas pesquisas educacionais, que a sua tem um viés muito educacional, a pesquisa qualitativa é muito forte e ela é muito válida. Então, lá na 3.5, onde você coloca assim, ó, embora não tenha sido conduzida uma análise qualitativa formal ou coleta de dados estatísticos, foi possível observar ao longo do projeto, né, para você fazer sua análise. Eu faço uma sugestão aqui, que o método qualitativo engloba foto que você tirou, relatório do pesquisador, se você gerou um relatório, gravação, entrevista, dentre outros. Então, isso tudo é método de coleta de dados. Então, eu acho que, pelo que você apresentou, não foi uma análise qualitativa informal, foi muito formal. Então, assim, para essa situação aqui, né, que é uma pesquisa educacional, que você falou que os alunos deram feedback para vocês, né, e feedbacks muito bacana, isso faz parte da pesquisa qualitativa. Então, essas informações ali informais, que foi te dado, que te passou, que você relatou, que você anotou, cara, isso são dados muito importantes. Então, eu acho que, na verdade, você fez uma análise formal, muito formal, da análise qualitativa. Porque quando a gente trabalha com análise qualitativa, geralmente nas pesquisas educacionais, qualquer informação que você tem, cara, é um dado. Então, se você foi lá, o aluno relatou isso para você informalmente,
ou você conseguiu registrar isso através de uma escrita dele, ou de um áudio, ou de uma foto, ou de um relatório seu, é muito pertinente isso. E até sugiro para você, tem 3 autores muito bacanas, que é o Luke e André, o Augusto Daniel Moreira, que é o Moreira, e o Augusto Trivinos, que fala muito sobre a pesquisa qualitativa, né? Então, é bacana. E fora isso, amigão, é parabenizar mesmo pela sua imersão dentro do projeto, dentro do trabalho. Aí, essas coisas que eu falei, assim, é simplesmente para falar, assim, para o leitor, né? Porque na minha visão de leitura, quando eu fiz, às vezes outra pessoa lê, né, e não vê problema nenhum. Mas, assim, enquanto leitor, eu acho que seria bacana dar uma olhada nisso. E aquela sugestão lá de refletir se a robótica é a solução para a educação, né, a solução, é uma questão minha enquanto professor, né? Será que a robótica em si resolve todos os problemas da matemática? Então, é uma questão que a gente tem, né? Ela, na minha opinião, ela ajuda demais, contribui demais, é uma ferramenta muito importante, assim como qualquer outra ferramenta que você traz para a escola, qualquer outra abordagem, metodologia, ajuda demais. Mas a gente pensar que é solução, a gente tem que ter cuidado. Inclusive, eu fiz um projeto que eu desenvolvi em 2022, que foi com programação Squash. Então, na verdade, os meninos programaram a programação em bloco, os joguinhos, contribuiu muito para a questão dele. Muitos deles estão hoje, desses meninos que participaram do projeto 2022, estão no Unemate hoje, que é o Igor, que é seu xará, o Igor Tafarella, o Cauã Machello, o Cauã Coimbra. Então, esses meninos, por exemplo, eles estão hoje um pouco, né, dentro, porque teve contato lá com a programação, que foi construir os jogos, alguns construíram jogos bem elaborados para quem estava no ensino médio, outros construíram mais simples, mas igual você trouxe. Cada um resolve o seu problema dentro das possibilidades de cada aluno, né? Eu posso levar um problema matemático complexo, que para mim é muito complexo, ou para outro aluno é complexo, e tem aluno que resolve ele com uma facilidade, né? Então, a gente, cada um trabalha dentro do seu campo ali eu vou trazer para a minha teoria de estudo, né? Dentro do seu campo semântico, produz significado para cada situação, né? Que às vezes não é igual para todo mundo. Mas fora isso, cara, parabenizar mesmo pelo trabalho. O que eu trouxe é só questões mesmo de leitor, enquanto leitor, e entender a literatura que está ali, o que está escrito. E às vezes, sei lá, às vezes o que eu estou falando para essa questão de contribuição, para outra pessoa não vai fazer diferença nenhuma. Mas é só sugestões, tá? É isso. Fechou. Muito obrigado, professor Antônio, pelas suas considerações e questionamentos. A gente vai depois sentar com o Igor, né, eu e a Miele, e aí a gente vai dar uma olhada nos seus apontamentos no texto. Aí, por último, né, o orientador formal que fala, e eu coloco como orientador formal porque esse trabalho, na verdade, quem orientou o Igor foi a professora Miele, né? Então, eu vou contextualizar. Esse projeto de robótica, ele começou em 2022, a gente institucionalizou na Unemate esse projeto, né, como uma ação de extensão, e a gente aproveitou essa ação para que alguns alunos cumprissem suas horas de estágio, né? Então, o Igor foi um desses alunos. Em Alto Araguaia teve a Diandra e teve mais alguns alunos que trabalharam no projeto para cumprimento da carga horária do estágio. E o projeto encerrou no meio desse ano, né? A gente acabou renovando ele agora para o ano de 2025. Vamos tentar pleitear uma bolsa para colocar um aluno no projeto. E a gente executou esse projeto, né, na Escola Daniel, né, onde o Igor trabalhou, lá em Rondonópolis. E aqui em Alto Araguaia a gente trabalhou um pouco ali na Escola da Hébia e também trabalhou bastante ali na Escola Maria Auxiliadora, né? E o Igor foi um dos grandes atores, né, protagonistas da execução desse projeto, né? Como ele estava cumprindo carga
horária de estágio, ele realmente assim se dedicou e toda a carga horária que ele atuou, né, ele se dedicou integralmente ao projeto, né, ele que realmente fez o projeto acontecer de fato ali em Rondonópolis. A gente, assim, tem que dar os parabéns para o Igor, né, porque, né, o empenho dele, né, isso deixava eu e a professora Miele muito satisfeito e muito orgulhoso dele, né, de como ele se empenhou para executar esse projeto. Quanto à autorização, a gente não teve assim grandes problemas. O maior problema seria se a gente precisasse tirar o aluno da escola. Mas como a gente estava indo para a escola, então foi mais fácil. A gente fez uma reunião com os diretores e depois uma reunião com os professores. Aqui em Alto Araguaia, a escola ali das irmãs, elas solicitaram uma reunião com os pais também, né? Mas a gente não teve assim grandes barreiras para poder atuar na escola, pelo menos, né, naquele ano. Talvez agora em 2024 seja um pouquinho mais, né, mais difícil. Então, a professora Miele orientou o trabalho do Igor, né? Eles combinaram de fazer esse TCC em cima, né, do projeto, em cima do trabalho de estágio. E como recentemente a professora Miele foi convocada, né, para concurso público, ela precisou solicitar o distrato, né? Então, eu acabei assumindo a orientação, né, porque o orientador ele precisa ser um professor com vínculo ativo, né, na instituição. Eu acho que, né, poderia muito bem a professora Miele ter continuado como orientadora, né, porque durante o período de orientação ela era uma professora com vínculo ativo com a gente, né? Mas eu assumi então a orientação, mas todo o mérito pela orientação é da professora Miele. Tá? Então vocês dois estão de parabéns pelo trabalho. O trabalho está bem escrito, tá? Você está de parabéns mesmo. E o mais gratificante, como eu te falei no início, né, é saber que você pôde vivenciar, né, essa transformação social que essas ações elas, né, causam, né, em algumas pessoas, né? Parabéns mesmo. Pessoal, eu acho que para a banca fazer a deliberação e não precisar encerrar a gravação, a gente poderia ir para outra sala e depois a gente volta para essa aqui. Eu vou mandar o link ali no chat. Aí você aguarda, Igor, já a gente volta. Ah, tá. Beleza. Peguei aqui o link. Aí vocês podem ou fechar a câmera, né? Ou de repente sair da sala e retornar depois. Ok, então eu vou sair da sala e entrar na outra. Perfeito. Eu também. Já a gente volta, Igor. Tá.
E aí, Igor? Passou E aí, o nervosismo? professor? Oi? Passou o nervosismo? Nossa, já tô até mais aliviado. Dá um alívio bom, né? Depois que a gente termina uma apresentação, né? Uhum. Ave Maria. A leitura da ata também tem que estar gravando, viu? Sim, a gente não parou de gravar, Aham. tá? Então, vamos lá. Leitura da ata de defesa pública do trabalho de conclusão de curso. Aos 13 de novembro, aos 13 dias do mês de novembro, deixa eu só... Aos 13 dias do mês de novembro de 2024, às 19 horas, horário de Cuiabá, em sessão pública na sala, eu vou colocar o link novo aqui. Depois eu acerto a formatação. Neste campus universitário, na presença da banca examinadora, presidido pelo professor mestre Lucas Cris Esperoto, composta pelos examinadores 1, professora doutora Miele Silva Pestana, e 2, professor Antônio Divino Santos de Souza. O discente Igor Santos Aimoré apresentou o trabalho de conclusão de curso intitulado Robótica na Escola, o uso de kits didáticos de robótica para o desenvolvimento multidisciplinar do raciocínio lógico-matemático e de habilidades manuais para crianças e adolescentes, como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de graduação em Ciência da Computação. Após reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho, atribuindo a nota 10. Divulgando o resultado formalmente ao discente e demais membros presentes. Eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelos demais examinadores e pelo discente. Então, parabéns, Igor. Seu trabalho de conclusão de curso foi aprovado. Valeu. Parabéns, Igor. Obrigado, gente. Ave Maria. Esther tem uma coisa a falar para você. Fala, filha. Ficou com vergonha? Ela queria falar parabéns e tá com vergonha. Ah, obrigado, obrigado. Bom, eu vou encerrar a gravação, então. Gostaria de agradecer a participação de todos e, mais uma vez, parabenizar o aluno Igor pelo excelente trabalho. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos.